Voltei, gente. João, tô te esperando. João, estás por aí, João? Pronto, já te aceitei, João. Voltei, gente. Hoje aqui. Foi o Instagram que É, derrubou. o Instagram ele tem dessas, ele quer gungar a gente, mas a gente é mais. E aí a gente vai voltar aqui, tá? Desculpa, gente, o Instagram que derrubou, mas estamos de volta. Voltando ao que eu estava falando antes, né? Eu ia introduzir, eu ia falar um trecho do nosso texto aqui do Negrito, que a gente organizou para vocês. Vou começar, né, a dizer esse trecho do Negrito para vocês entenderem basicamente como as nossas instituições elas colaboraram para a nossa situação atual, né? Para como o racismo ele exerce essa influência enorme dentro das nossas vidas. É, Começa assim. Mesmo assim, o povo negro sempre resistiu. Quilombos, terreiros, grupos políticos e personalidades negras serviram à causa de libertação. As lutas do movimento negro no século XX clamaram por políticas capazes de diminuir as desigualdades sociais e raciais no país. Houve avanços, mas o Estado brasileiro ainda erra na promoção de um país sem racismo. A falta de negros e negras na universidade, aí eu abro um parênteses para como a gente conseguiu amenizar essa situação. Desculpa pelo som. Como amenizar essa situação nas nossas universidades através das políticas de ações afirmativas, que são as cotas. Né? É importante a gente sempre frisar a importância das cotas enquanto uma política pública paliativa. Né? A gente precisa delas por enquanto para diminuir as nossas desigualdades de agora no curto prazo. Óbvio que as cotas raciais não são políticas pensadas a longo prazo, políticas permanentes. Isso não é o objetivo dessa política, nunca foi o objetivo da população negra, dos militantes e das organizações negras do país, fazer com que as cotas raciais elas sejam eternas. Não, essa não é a questão. Mas, enfim, voltando. A falta de negras e negros nas universidades, as condições precárias no ensino escolar, o desenho estrutural do judiciário, né? É importante nossas amigas e amigos do direito, estarem sempre atentos a esse debate. Você que estuda ou já se formou no curso de direito, é importante você estar sempre atento a como o nosso sistema penal, o nosso sistema judiciário, ele colabora com todas as com as nossas mazelas sociais, com tudo o que o encarceramento propõe, né, nessa nossa sociedade. A gente luta contra tudo isso e o desenho institucional do nosso judiciário ele serve para exemplificar bem o que a gente está querendo dizer aqui nessa live, né? As condições precárias no ensino escolar é um fato que a gente, dentro do mandato, por exemplo, a gente trabalha bastante isso. As creches e as escolas municipais do Recife têm estruturas, a grande maioria tem uma estrutura extremamente ruim, média
para ruim, e a gente tenta fazer com que a prefeitura, a gente tenta fazer com que os órgãos do judiciário prestem mais atenção dentro da sua administração, dentro do seu plano de trabalho, às escolas e creches municipais. Por quê? Um exemplo clássico que a gente tem aqui, que eu tenho aqui na Real, perto de mim, é no bairro de Passarinho, onde as pessoas, as mães e os pais, especialmente as mães, tentam fazer com que seus filhos entrem em alguma creche, entrem nas escolas, e é muito difícil esse acesso, né? Grande parte da população não tem acesso. E aí a gente fala não só de Recife, mas como também de outras cidades da região metropolitana, porque muitas mães, muitas famílias, elas saem das suas cidades, Olinda, Paulista, Jaboatão, e tentam botar seus filhos nas escolas de Recife, porque também nessas outras cidades também não há nenhum tipo de política pública educacional que abarque todo mundo, que congregue todo mundo, né? A guerra às drogas e a exclusão territorial são algumas forças que exercem influência sobre a morte de jovens pretos e pretas no país. E aí a gente entra no assunto sobre guerra às drogas, né? Que é esse assunto tão polêmico, porque para mim não há polêmica alguma em debater um fato social, uma realidade que a gente se encontra dentro da instituição e dentro da sociedade brasileira. Esse assunto se torna um tabu justamente por ele mostrar para as pessoas que a saída dessa realidade é uma saída que não vai se dar através da criminalização de nenhuma droga, é uma saída que não vai se dar através de políticas que reforcem o combate às drogas, porque os grandes traficantes, os grandes donos dos conluios de drogas no país não estão apenas na periferia, não, eles estão também dentro das instituições públicas, né? Eles colaboram com essa guerra, eles colaboram com isso, tudo em busca de dinheiro, de lucro, né? A gente sabe que aquele jovem que entrou para o tráfico porque perdeu a mãe, mora com a avó e não teve nenhum tipo de condição, de oportunidade de entrar nas escolas, na universidade, ele se recorreu ao tráfico e morreu numa operação policial. Esse jovem, ele apenas foi trazido pelas circunstâncias para uma realidade onde ele estava próxima dele, para uma realidade que faz com que ele se entregue a essa situação sem nenhum amparo público, nenhuma assistência social do Estado, e isso colabora bastante, né, como eu já venho falando aqui, com essa situação que a gente se encontra hoje. O presente, ele é formado muito pelo passado, né? O histórico do Brasil em relação à guerra às drogas é um histórico de muita violência, muita morte, e com certeza não é uma coisa que vai se resolver da noite para o dia. É um assunto que tem que gerar muito debate, é um assunto que tem que gerar debate entre nós e entre eles, é um assunto onde a gente tem que estar conectado, não temos que deixar de nos desconectar desse assunto dentro da luta antirracista, né? A legalização das drogas, especialmente da maconha, é um tema que precisa de mais estudos, de mais colaboração da sociedade civil, de mais colaboração de nós, militantes do movimento negro no Brasil. A gente precisa entrar dentro dessa discussão e ficar permanentemente nela, até que a gente consiga derrubar essa guerra às drogas, que, como a gente vê, as drogas vencem todo ano, né? Eu não vejo ninguém comemorando a vitória à guerra às drogas, porque as drogas estão vencendo, o assassinato está vencendo, o genocídio está vencendo. Eu acho que a gente, enquanto corpos negros dentro dessa sociedade, a gente precisa botar em mente que, mesmo com todas essas mazelas, todas essas coisas ruins que acontecem com a gente, graças à política do nosso país que é feita para nos excluir, nós temos muito mérito em qualquer mudança que aconteça aqui dentro desse país. A gente forma a base da nossa sociedade, a gente colabora com a formação de seres pensantes, de seres políticos, de seres que
que entregam sua vida à militância, entregam sua vida à mudança da realidade social. E eu acho que quando a gente vai olhar todas essas nossas questões em relação à discriminação racial, encarceramento da juventude negra, a gente pensa que nada vai dar certo, a gente pensa que as coisas elas se dispersam no ar, a gente pensa que cada organizaçãozinha, cada coisa que a gente faz não tem muito significado, mas é importante sim tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que a gente traz no nosso dia a dia. A nossa luta contra o racismo ela é diária, né? É uma luta diária. O Dia Municipal de luta contra o encarceramento da juventude negra é um dia que a gente vive todos os dias. A gente não vive esse dia apenas no dia 20 de junho ou no dia 20 de novembro. Muito menos no dia 13 de maio. A gente vive esse dia todos os dias. A minha luta contra o racismo, a luta de Yasmin contra o racismo, a luta de Jaque contra o racismo, a luta de todo o mandato e de todas as pessoas que são antirracistas é todo dia. A nossa interpretação da realidade é uma interpretação que precisa ser extremamente prática. A praxis, como diria Karl Marx, é um elemento necessário para que a gente faça a realidade, a mudança de realidade, né? A mudança do status quo. O status quo é esse momento que a gente vive, é o status parado, é como a gente entrega a nossa vida, a nossa realização pessoal. O status quo, ele simplesmente trava a gente em tudo isso, né? A gente trava em tudo isso, e com essa pandemia que a gente está enfrentando agora, né? Porque eu acho que a pandemia de Covid-19 é um grande exemplo também de como o genocídio negro ele é perverso. O genocídio negro ele não ocorre só de forma prática em relação a mortes, né, de violência policial. Não é só isso. A violência policial não é apenas das ferramentas do genocídio negro, como também o genocídio simbólico, né? O genocídio simbólico, que é a exclusão da população negra dos espaços de lazer, dos espaços de cultura, dos espaços de entretenimento, dos espaços de religião, né? A gente pode observar esse genocídio de várias formas. O genocídio simbólico, o genocídio, né, de morte, de violência policial. O genocídio da Covid-19 é um genocídio sanitário, né? O genocídio que a população negra do país está passando agora é um genocídio que faz muito bem para as pessoas que querem manter esse status quo. É um genocídio onde o Bolsonaro ele consegue achar graça em tudo isso. Ele consegue ver toda essa situação como algo extremamente tranquilo, porque esse vírus não vai atingir a família dele, não vai atingir os colegas dele, não vai atingir os moradores do condomínio onde ele vive na Barra da Tijuca, né? Não vai atingir essa galera. Quem está morrendo não são eles, são as pessoas que estão nas periferias da cidade, tanto do Rio de Janeiro, quanto de Recife, de Salvador, de São Paulo. A gente vê todas essas notícias na televisão, nos jornais, nas redes sociais, do número de óbitos de população negra no Brasil. A gente vê como a população negra no Brasil ela está alheia às políticas públicas de sanitarismo, né? A gente vê como o número de óbitos ele traz essa realidade para a nossa cara. Como Yasmin falou, quando ela estava aqui na live, a gente do mandato está organizando uma pesquisa, um documento recheado de informações, recheado de pesquisa comprometida, onde a gente mostra como a pandemia da Covid-19, do coronavírus, ela está entrando dentro das periferias, está atingindo principalmente a população negra. A gente tentou traçar todo um paralelo sobre território, sobre acesso a equipamentos públicos, sobre como a gente é distribuído, né, dentro do nosso espaço geográfico. A gente tentou fazer tudo isso dentro
da perspectiva de que a Covid-19 no Brasil, ela não está sendo combatida de fato porque há um conluio entre pessoas da elite, capitalistas, esses liberais centristas que querem fazer com que a economia avance, e aquela ala da elite que também é extremamente perigosa, a elite dos fanáticos, né, a elite da ideologia de extrema-direita aqui no Brasil. Então, é importante a gente demarcar essa situação, a gente demarcar esse documento como algo importante para a cidade do Recife. É um documento importante para o Brasil inteiro. A gente precisa levar para as pessoas essa situação, a gente precisa estimular nas pessoas o fato de que a gente precisa fazer essas pesquisas, a gente que tem o recurso, a gente que tem um meio de como fazer isso, a gente precisa fazer esses documentos para expor para as pessoas o que é a realidade nesse país, né? No Recife, a gente encontra situações muito contraditórias, por exemplo. Na pesquisa desse documento que a gente está fazendo sobre a periferização da Covid-19, eu trago um dado onde a gente observa que a RPA6, que é a região político-administrativa do Recife, que engloba bairros como Boa Viagem, Ibura, Coab, Imbiribeira, Ipsep, enfim. Essa RPA6, ela é muito grande, né? É uma RPA enorme territorialmente, a RPA que tem muita gente morando nela, e todos esses bairros, né, que eu citei, Boa Viagem, Brasília Teimosa, Coab, Ibura, Ibiribeira, Ipsep, Jordão, Pina, todos esses bairros juntos, eles somam um total de 43 equipamentos de saúde básica, que poderiam ofertar atendimento primário às pessoas com suspeita de Covid-19. São 43 equipamentos que a prefeitura disponibiliza para a população dentro dessa área do Recife, na RPA 6, que engloba bairros da Zona Sul, não só Boa Viagem. É importante frisar que a Zona Sul do Recife não é feita apenas por Boa Viagem e Pina, né? As pessoas tendem a esquecer que Bura, Coab, Jordão fazem parte dessa região. Entretanto, apenas 6 equipamentos em toda a RPA, 6 equipamentos públicos de saúde em toda a RPA 6, servem como referência no atendimento primário às suspeitas de Covid-19. E territorialmente, isso é um tiro no pé. As pessoas, o brasileiro, nós brasileiros já temos uma cultura de não procurarmos assistência médica, porque a gente sabe como a saúde pública é tratada aqui no Brasil, como desrespeito aos usuários do SUS é enorme, e disponibilizar apenas 6 equipamentos públicos de saúde numa área enorme do Recife é extremamente contraditório. Por que não há essa oferta de serviço, né? A gente não consegue compreender o porquê disso ainda está existindo, né? Dessa falta de descentralização nas políticas públicas da cidade, nas políticas públicas municipais. Essa descentralização de organização, essa descentralização de promoção de serviços, falta aqui no Recife. Isso tudo falta, né? E é muito contraditório apenas 6 equipamentos públicos de saúde terem esse atendimento, quando bairros como Coab e Ibura, que muitos consideram um bairro só, figuram entre os primeiros no ranking de óbitos por coronavírus na cidade do Recife. O bairro do Ibura e o bairro da Coab são um dos bairros com mais casos de óbito por coronavírus na cidade do Recife. Isso é um dado extremamente perigoso, é um dado extremamente tenso, né? É um dado que eu simplesmente não consigo compreender como é que as pessoas, os gestores da nossa cidade, conseguem dormir em paz sabendo disso, porque tudo que a gente trabalha, tudo que a gente tenta fazer em relação ao corona,
tem que passar pelo atendimento básico, tem que passar pelo atendimento primário. O atendimento primário de saúde, o posto de saúde, a unidade de saúde da família, é a porta de entrada para as pessoas irem aos hospitais maiores, né? Aos hospitais que servem como referência no tratamento especializado de doenças dentro da cidade. Eu acho que a gente precisa trazer mais as pessoas para esse debate sobre a assistência básica, né, tanto de saúde quanto de assistência social. Eu acho que a gente vê essas duas vertentes, né, dos serviços de oferta pública de saúde e de assistência social como algo mais próximo da gente, né? São esferas muito próximas da gente. O posto de saúde está muito mais perto de Dona Maria do que o Hospital da Mulher lá no Curado. Aqui, enfim, é um hospital de média e alta complexidade e que nem todo mundo vai entrar lá, nem todo mundo vai ir de cara e ser bem recebido, como é passado pelas propagandas da prefeitura. Mas isso aí é um outro debate. Então, a gente precisa focar nesse atendimento primário, tanto de assistência social quanto de saúde, para a gente ver o quanto a população negra ela é relegada dos nossos direitos básicos, né? As pessoas nas periferias elas procuram os CRAs e as unidades de saúde da família para resolver esses problemas primários, né? Problemas que podiam ter sido resolvidos de forma muito mais rápida se houvesse um comprometimento mesmo público em relação a isso. Eu estou aqui com o documento aberto e eu estou procurando para vocês informações acerca da composição da população negra aqui no Recife, mas eu só vou falar por alto e falar do Ibura e da Coab, onde 65% das pessoas que moram no Ibura são negras, se declaram negras, e 66% das pessoas que moram na Coab são pessoas negras, né? São bairros extremamente periféricos, extremamente potentes na sua capacidade de luta, na sua capacidade de mobilização, mas que ao mesmo tempo são bairros onde o esquecimento público ele acontece, né? Todo um projeto de esquecimento da periferia que é maquiado por uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali, e a gente tenta fazer com que toda essa maquiagem ela seja retirada para a gente mostrar a realidade e tentar mudar essa realidade, tentar mudar o status quo. Bairros que, a princípio, durante o início da pandemia, foram os bairros de maiores casos, né, de Covid-19, são por exemplo, Boa Viagem, Madalena e Torre, são bairros que hoje em dia possuem uma taxa de óbito muito, muito, muito baixa em relação a bairros da periferia, né? Muito baixa. Um dado que eu tinha visto era que Casa Forte tinha, tipo, sei lá, eu estou dando um exemplo porque eu não lembro exatamente os números e eu não anotei aqui, mas Casa Forte tinha, sei lá, 100 casos de coronavírus e apenas 4 mortes por coronavírus. O bairro de Dos Unidos, por outro lado, tinha 70 casos de coronavírus, que é o bairro que eu moro, e 70 casos de coronavírus e morreram 40 pessoas. Ou seja, a proporção entre as mortes e o número de casos nesses dois bairros de exemplo que eu citei são enormes. São enormes. São enormes e é bastante tenso a gente ter que viver com isso, sabendo que há meios de mudar essa realidade, sabendo que há dinheiro para mudar essa realidade, sabendo que o orçamento público municipal ele poderia ser muito bem melhor gerido se houvesse um comprometimento com as lutas sociais, com a equalização, né, a equalização das pessoas, né? A gente precisa tornar todo mundo igual em relação aos acessos e as formas com que a gente trata a nossa sociedade. O bairro Dos Unidos, o bairro que eu moro, é um bairro extremamente negro. Quase 70% das pessoas se consideram negras aqui em Recife, aqui em Dos Unidos. E é muito triste a gente saber dados como esse, de que um bairro onde teve menos número de casos,
que Casa Forte, por exemplo, teve, sei lá, 40 vezes mais o número de mortes, 10 vezes mais o número de mortes. Isso é bastante horrível, né? Isso é um fato que deixa a gente bastante triste, mas eu acho que serve como gasolina para a gente seguir em frente e trazer a nossa colaboração para que isso seja eliminado, né? O coronavírus, ele é um vírus que mata, é um vírus extremamente potente na sua ação de, de aniquilação mesmo humana, e precisamos cobrar dos órgãos públicos, a gente precisa cobrar da prefeitura, a gente precisa cobrar do governo do estado. Governo federal fica um pouco difícil porque, enfim, sabemos que o governo federal ele só quer que todo mundo pegue coronavírus mesmo, mas a gente precisa cobrar os órgãos públicos todas essas nossas. Acho que a internet de João caiu. Eita, caiu. João caiu. Vamos esperar ele pedir para entrar de novo. Gente, a gente tá aguardando. Tô aguardando o João pedir para entrar. Para quem não me conhece, eu sou a intérprete de Libras do mandato de Ivan Moraes. É verdade, a internet do Brasil é horrível mesmo. Estão pedindo para eu falar, Yasmin está pedindo para eu falar. Eu sou linda em Libras, eu sou linda e muito guerreira. Deixa eu ver se o João pediu. Eu tô, João. Ah, aqui, pediu para entrar. Voltei! Oi, Jaque. Gente, desculpa, minha internet caiu. Aí eu vou ter que reclamar com a Vivo mesmo, porque a Vivo tá fogo, tá complicado. Mas enfim, obrigado por todo mundo que está acompanhando. Desculpa não estar interagindo muito, é porque chega muitas ideias na cabeça e a gente quer falar tudo e o tempo não dá, enfim. É, Mas obrigado a todo mundo. Mais uma vez, eu vou tentar concluir a minha fala agora. O que eu estava querendo concluir era que, tipo, apesar de todas essas mazelas que assombram a gente, todas essas coisas ruins que recaem sobre a população negra, apesar de tudo isso, quando eu falo que as coisas ruins elas acabam por dar um gás para a gente, é, eu falo porque é simplesmente um momento da gente se unir, da gente se organizar, de a gente botar na nossa cabeça que a luta ela não é individual, a luta ela é coletiva, né? A luta ela não é uma luta que é só relegada às pessoas negras. É importante
e isso eu digo sempre, em todo lugar que eu vou, toda fala que eu presto, em todos os espaços que eu milito e trabalho. A luta antirracista é uma luta muito, muito importante para que a população branca se imponha e faça a reparação histórica que nós queremos. A reparação histórica da população negra, ela só vai ser feita se as pessoas brancas antirracistas ao nosso redor estiverem comprometidas de fato com a luta antirracista. A organização de pessoas brancas em racismo, ela é urgente, é um debate só para gente, pela gente, pessoas negras, mas também por pessoas brancas. Eu não compreendo bem pessoas brancas que não se posicionam, pessoas brancas que não discutem, pessoas brancas que não chamam a atenção de outras pessoas brancas em relação ao racismo. Racismo, ele é uma luta organizada, o antirracismo é uma luta organizada. E é uma luta organizada não só por povos indígenas, por povos negros, mas sim também por pessoas brancas. As pessoas brancas, elas formam a maioria da população do Brasil, se a gente for tratar de forma separada as outras raças aqui no Brasil. Mas é importante... saúde, Desculpa, já. eu espirrei. É importante... Não, tudo bem. É importante que as pessoas brancas estejam comprometidas com isso. Então, a organização ela é essencial para isso. A luta contra o coronavírus, a luta contra o encarceramento da juventude negra, a luta pela exposição maior da cultura negra no Brasil, ela se dá simplesmente pela luta organizada. E é como Yasmin falou na live anterior, ela falou uma coisa que eu achei muito engraçada, mas é muito real. Se você souber de alguma outra forma que não a luta organizada para combater todas as injustiças do nosso país, por favor, você me avise. Me avise porque aí a gente muda todas as estratégias, a gente muda toda nossa forma de agir, nossa metodologia de atuação. Mas a organização ela é essencial para isso. E aqui eu prezo pelo coletivo Afronte, Duda Nunes, Sheila Xavier, Alana Carvalho, Bel Puan, Caio Santos, enfim, todos os meus amigos e amigas que compõem comigo, companheiros e companheiras do Coletivo Afronte, eu devo muito da minha jornada antirracista a vocês, e também agradeço muito ao Coletivo de Negritude do Mandato, eu faço parte desse mandato incrível aqui em Recife, primeiro mandato municipal do PSOL aqui em Recife, e a gente trabalha junto para fazer com que o antirracismo ele seja algo concreto aqui na nossa cidade, não seja algo apenas simbólico ou, enfim, de falas. A gente não trabalha apenas com falas, a gente trabalha com ação, com praxis. A gente tem que botar na nossa cabeça que a luta antirracista também é a luta anticapitalista, também é a luta antimachista, a luta anti-homofobia, antitransfobia. Então, a gente precisa muito disso. Eu acho que o verbo precisar foi um dos verbos que eu mais usei nessa live, porque, de fato, a necessidade da gente estar junto, a necessidade da gente botar na nossa cabeça que as opressões elas passam por um sistema muito complexo, onde envolve não apenas a sua renda, mas também envolve seu ser, né? Quem você é. Se você é negro, se você é LGBT, se você é mulher, se você é indígena. Então, eu trago essa reflexão para a gente, para vocês cutucarem mais seus amigos e amigas brancas, para vocês cutucarem mais seus amigos e amigas heterossexuais, para falar sobre temas que, enfim, são delicados para a sociedade, mas para a gente não é delicado. É uma coisa que a gente vive todos os dias e que a gente tenta lutar contra, né? Então, eu penso que a gente precisa trazer todas essas discussões, mas, ao mesmo tempo, nos cuidar também. Eu acho que a saúde mental da nossa população negra é algo que deixa muitos de nós extremamente tristes com como o racismo ele é cruel, como o racismo ele é eficiente nas suas formas de nos diminuir, né? Juventude e suicídio é algo que andam juntos dentro da nossa sociedade. Saúde mental é essencial. Se organize, mas também se cuide individualmente. Não trate todas essas questões como uma questão de você somente precisa carregar. Procure espaços que te apoiem, te acolham, entendam
a sua situação, pessoas que fazem isso, e é simplesmente importante para que todos nós possamos lutar por essa causa maior. Por fim, gente, já estou encerrando aqui a minha fala. O nosso documento que eu falei, que a Yasmin também citou, da periferização da Covid-19, ela vai estar disponível no site do mandato, segunda-feira, pela manhã, eu creio que já vai estar disponível. Então é importante que vocês leiam. Eu vou divulgar aqui no meu Instagram, vou divulgar nas minhas outras redes sociais, no WhatsApp, enfim. Quem quiser também o documento, a gente pode disponibilizar de forma mais individual, de forma direta. E é isso. Tomara que vocês acompanhem esse documento, tomara que vocês se engajem conosco na luta contra o encarceramento da juventude negra. Essa data é muito importante para a gente, é muito importante para todos e todos os brasileiros e todas as brasileiras. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do que eu venho trazer para vocês. Eu trago dados, informações, mas também eu trago o meu coração aqui para todo mundo, para que todo mundo esteja ciente do nosso papel dentro da sociedade racista que é a sociedade brasileira. Tomara que vocês continuem na live, não é só porque eu estou aqui que eu vou sair que vocês têm que sair, não, muito pelo contrário. Fiquem aqui, porque Israel Sá, um dos caras mais porretas, eu ia falar uma coisa, mas não pode falar palavrão, né? Mas um dos caras mais rochedo dessa cidade vai entrar em seguida e vai trazer uma perspectiva muito essencial, muito importante aqui para essa live, para vocês, para todos nós. Um beijo, agradeço a Jaque por ter feito a tradução para Libras. Um beijo para todas as pessoas surdas que estão acompanhando a live. Enfim, a luta é toda de todos nós. Muito obrigado, um beijo, até a próxima. Me sigam no Instagram, quem quiser mais informações. Beijo, Jaque. Esperando agora Israel. Beleza.